Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu falar no espírito de Jezabel? O que significa? Este é o espírito da prostituição, de perversão, de libertinagem, de imoralidade ou tem a ver com outra coisa? Quem foi Jezabel? Você sabe? Sabe mesmo? Fique comigo até o fim deste vídeo e entenda o que é e como se manifesta o espírito de Jezabel. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas. Já deixe o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha, para que o vídeo abençoe mais pessoas. E compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo. Antes de tudo, é preciso compreender quem foi Jezabel. A palavra de Deus nos declara que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis antes dele. Foi o pior de todos. No primeiro livro dos reis, no capítulo 16 e versículo 30, a Bíblia diz de maneira bem clara: e como se fosse pouco a Acabe cometer os pecados de Jeroboão, ele ainda casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. E ele foi e serviu ao deus Baal e se encurvou diante dele. Esta mulher com quem o rei Acabe casou-se, tornando-se a rainha Jezabel, era realmente uma filha da perdição. Ela destruiu os profetas do Senhor e no lugar deles, quem comia da sua mesa eram os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Ela ameaçou de morte e perseguiu o profeta Elias para matá-lo. Foi por causa dela que Elias fugiu com medo para salvar a sua vida. Foi para o deserto e disse para Deus que era melhor morrer do que ficar naquela situação. Um dia, o rei Acabe, olhando pela janela do seu palácio, viu uma vinha vizinha que pertencia a Nabote. Ele gostou da vinha e fez uma proposta para Nabote: troca essa vinha comigo, eu te dou uma melhor, ou eu a compro de você. Mas a vinha era herança de seus pais e Nabote não aceitou a proposta. Acabe ficou indignado, triste, foi para casa, deitou na sua cama, virou para a parede, não quis comer e ficou jururu, borocochô. Jezabel lhe perguntou: o que é que você tem, homem? Por que você está assim? Ele contou o que havia acontecido e Jezabel lhe disse: fica tranquilo, levanta e come, se alegre, porque eu vou te dar essa vinha. Ela teve a capacidade de escrever cartas em nome do seu marido, selou com o sinete dele, carimbou o nome dele, mandou cartas aos anciãos e aos nobres na sua cidade, como se fosse o rei que estivesse mandando. O que ela escreveu nas cartas em nome do rei, com uma ordem selada e assinada? Ela escreveu: façam um jejum, coloquem Nabote acima do povo, chamem 2 homens, filhos da perdição, para testemunharem contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Tragam ele para fora, apedrejem-no para que morra. E fizeram exatamente isso. O coitado morreu porque não quis se desfazer da herança dos seus pais. Jezabel foi quem mandou assassiná-lo. Mandaram avisar para Jezabel que o serviço estava feito, e ela disse para o rei Acabe: prontinho, o homem está morto, a vinha é sua. Por causa da impiedade de Jezabel, Deus falou para Acabe, através do profeta Elias: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Acabe já era ruim antes de se casar, mas a mulher com quem ele se casou era muito pior do que ele. Em 1 Reis 21 e 25 diz assim: ninguém foi como Acabe foi, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Conhece um casal assim? Que o marido é que incentiva a mulher a ser ruim? Ou a mulher que incentiva o marido a ser mal? Pois é, Jezabel incitava a Acabe a praticar suas impiedades. Porém, como Deus havia dito, a hora dela iria chegar. Acabe foi morto na guerra contra os sírios, e os cães lamberam o seu sangue, conforme Deus havia dito que aconteceria. Um dia, ordenado por Deus, o profeta Elias chama um dos filhos dos profetas
e dá ordem para que ele vá ungir Jeú como rei de Israel. O jovem profeta foi, ungiu a Jeú, e Deus disse para Jeú através dele: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Todos os profetas que Jezabel havia destruído, todos os servos do Senhor que sofreram nas mãos dela, Deus iria vingar. Deus disse para Jeú, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então Jeú, ungido rei, vai ao encontro do rei Jorão, que está no poder, ele diz: você vem em paz, Jeú? Ao que Jeú pergunta no versículo 22, quem paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas? Jeú mata Jorão e vai ao encontro de Jezabel. No versículo 30, ouvindo Jezabel que Jeú vinha ao seu encontro, ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e ficou na janela. Então Jeú ordenou que ela fosse jogada da janela. O seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e ela foi atropelada. Quando foram procurá-la para sepultá-la, só havia a caveira, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam comido a sua carne exatamente como Deus dissera que iria ocorrer. O seu cadáver serviu de esterco sobre o campo, de maneira que ninguém poderia reconhecê-la depois de morta, dizendo: esta é Jezabel. Quando o apóstolo João está exilado na ilha de Pátimos, o Senhor Jesus lhe dá as revelações do Apocalipse e ordena que ele escreva 7 cartas para as igrejas da Ásia. Em uma dessas cartas para a igreja de Tiatira, Cristo diz no capítulo 2, versículos 20 a 24, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jezabel morreu, mas o espírito mau que vivia em Jezabel continua operando no mundo hoje. Não é o espírito de Jezabel que está vivo, mas o espírito mau que habitava em Jezabel. É esse espírito que é chamado hoje espírito de Jezabel. Ele ainda opera no mundo e age inclusive dentro das igrejas. Como age o espírito de Jezabel? Age no campo da prostituição, da sedução, da imoralidade, da libertinagem, da infidelidade, não só sexual, mas também espiritual. O espírito de Jezabel que levou Acabe a trocar o Jeová por Baal é o mesmo que incita hoje as pessoas a trocarem o Deus verdadeiro por qualquer outro ídolo. Todo ser humano é falho, todos nós temos as nossas imperfeições, mas que Deus nos guarde do espírito de Jezabel. Que Deus liberte as vidas que estão enlaçadas por esse espírito diabólico. O espírito de Jezabel manipula as pessoas para que elas façam o que ele quer. Como Jezabel manipulou pessoas para matar Nabote, esse espírito continua manipulando pessoas para causar intrigas e dissensões, brigas e discórdias. O espírito de Jezabel faz as pessoas praticarem a idolatria. E idolatria é adorar, é venerar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus. Deus, Jeová, não divide a sua glória com ninguém. Nenhum ídolo deve ser admirado mais do que Deus. Nenhum pastor, nenhum pregador, nenhuma pessoa que se diz profeta, nenhum bispo, nenhuma pessoa que se diz apóstolo, nenhuma pessoa que está na mídia, nada e ninguém pode roubar a glória que só a Deus pertence. O espírito de Jezabel
persegue aqueles que falam de Deus, que servem a Deus, que querem fazer a vontade de Deus. Ele atua não somente no mundo, mas dentro das igrejas. Vigie, não dê lado para o espírito de Jezabel, não tolere o espírito de Jezabel para não ser repreendido, como foi a igreja de Éfeso. Esse espírito ainda hoje ensina e engana os seguidores de Cristo, para que se prostituam e sejam idólatras. Ore pelas pessoas que estão sendo dominadas por esse espírito, para que elas sejam libertas em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos guarde, nos ajude e nos proteja contra este espírito das trevas. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Fique em paz, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.